Fala galera, está no ar o nosso Pode Recrutar 004. E hoje, né, com um prazer imenso, nós estamos aqui para atender uma solicitação de vocês. Algumas semanas atrás, nós fizemos uma enquete, né, no nosso Instagram, onde nós perguntamos para vocês quem que vocês queriam, né, que trouxesse aqui, né, um padre, um membro de uma comunidade, algum membro da Renovação Carismática. E foi incrível, Grazi. Foi atropelante mesmo, como mais de 50 dos meninos votaram no padre, né? E hoje, Grazi, a gente tem o prazer de receber Padre Carlos! Muito bem, que alegria poder estar aqui com vocês, participando mais uma vez de uma obra de evangelização, de uma obra de testemunho da fé, porque eu acho que é isso que nós aqui queremos, testemunhar a nossa fé, vivenciar com alegria e partilhar essa fé que trazemos em nosso coração. Então, obrigado Pedro, obrigado Grazi pelo convite, obrigado a todos vocês que votaram, escolheram um padre para participar desse podcast. Que bom, que Deus nos abençoe, nos proteja, que nós possamos nos colocar a seu serviço, nos tornando instrumento em suas mãos. Ah, mas que benção. Padre, e a gente aqui tem o hábito, né? Toda vez que nós convidamos aqui o convidado, a gente vem para conhecer um pouquinho mais da história. E hoje, claro, a gente vai falar aqui, pessoal, da questão da função do padre, como é se tornar um padre, mas hoje pegando o Carlos Roberto, a caminhada dele. Padre, de onde o senhor veio, como foi a sua infância? Conte para nós. Rapaz, a história não é muito pequena não, porque já são quase 60 anos de história, né? Então tem muita coisa aí. Mas o Carlos é natural de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, né? O 10º filho, olha só, né? Tendo, família grande, filho, olha família que grande, né? Papai Clarindo Alves da Silva e mamãe Clotilde Moreira de Oliveira. E assim então, né, vivenciando a experiência do amor de Deus em nossas vidas, com a graça de Deus, nós vivemos uma realidade familiar bastante abençoada, bastante iluminada, né, por esse Deus que nos proporcionou, né, o seu amor. E na vivência familiar, como qualquer criança, adolescente e jovem, pude ser igreja. E nesse caminho de igreja, Deus olhou para a minha pequenez, a minha insignificância e me escolheu, acredito eu, para ser um instrumento, para ser um canal do seu amor, tocando o meu coração e me proporcionando a alegria de ser um sacerdote. E assim, graças a Deus, aqui estou eu. Mas a tarefa, que não é muito fácil, nós bem sabemos, porque como qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer jovem, também tive lá as minhas dificuldades, os meus embates, os desafios, porque o sacerdote é de fato um homem, né, como qualquer outro homem, né, que é tirado do meio do povo para servir a esse mesmo povo, mesmo em meio às suas dificuldades, os seus desafios, né, as suas dúvidas, as suas incertezas, seus questionamentos. Mas o Carlos, mesmo em meio aí a toda a sua fragilidade, se colocou à disposição. No início, né, participando da igreja como coroinha, né, como muitos, né, que se colocam aí desde cedo à disposição do reino. Depois participando de grupo de jovens, né? Mas também tive meu momento de rebeldia, né? Momento de afastamento, me distanciando um pouco da comunidade religiosa, mas com um certo amadurecimento a gente vai percebendo o quanto Deus é importante na nossa vida, o quanto Ele faz parte da nossa história, né? E aquela semente que foi bem plantada, com certeza, por mais que tenha dificuldade em brotar, se deixar ser fecundada, crescer e produzir fruto, ela acaba produzindo, que foi o meu caso. Me afastei por um tempo, mas voltei. E voltei, acredito, com muito mais determinação, com muito mais capacidade, com muito mais disponibilidade para servir a Deus. E com isso, né, depois de ter vivenciado esse período de distanciamento, por uma coisa muito engraçada até, eu estava fazendo o primeiro ano aliás, o 9º ano, que não era 9º, era o 8º naquela época, fundamental, né? Isso, o 8º ano. E nesse 8º ano, eu fui fazer parte de um grupo de jovens, aliás, um grupo de teatro. Jovens, mas teatro. Legal, Nada a ver olha. com igreja, era um grupo da escola, né, da 8ª série. E lá então, né, num determinado momento, chegou um convite até nós para ajudarmos numa paróquia, que era próxima à minha casa, não era nem a paróquia onde eu participava, era uma paróquia vizinha, a paróquia de Santo Antônio,
E lá então estavam formando um grupo para fazer uma apresentação de uma peça, O Alto da Compadecida, numa confraternização de jovens, numa jornada da juventude, que antigamente se realizava não com esse nome agora, mas sim com outro nome, era Dia da Juventude, uma coisa assim. E esse grupo estava querendo apresentar essa peça, O Alto da Compadecida. E estava faltando meninos, tinha mais meninas do que meninos no grupo, como acredito que ainda hoje é assim, né? As mulheres são muito mais presentes na igreja. E assim, pediram que nós pudéssemos lá ajudar esse grupo de jovens. E eu prontamente me coloquei à disposição. Estava afastado, mas quis colaborar nesse grupo. E assim fui. E chegando lá, me entrosei, me enturmei com o pessoal, peguei 2 personagens, né, na peça, que eu não vou aqui nem falar quais são. Deixa a curiosidade. Imagina. Não vou nem falar quais são. E assim, apresentamos a peça nesse encontro de jovens, né, diocesano, que por sinal ganhamos, né? Dentre tantas outras atividades, tivemos a apresentação da peça, mas outras atividades também. Foi uma grande gincana e o nosso grupo, Elo Jovem era o nome do grupo, né? E esse grupo então ganhou. E a partir daquele momento, eu não só fiquei como fazendo parte do grupo de teatro, mas fazendo parte do grupo de jovens, que ao terminar, né, essa confraternização, esse encontro de jovens, o grupo continuou se reunindo e eu permaneci no grupo. E assim, a partir dali é que foi sendo despertado a minha vocação. E desse grupo saiu um outro padre, né, o padre Antônio Carlos, que hoje é bispo, lá em Caicó, né, no Rio Grande do Norte. E eu aqui, padre, na Diocese de Leopoldina, né, na paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. Então, a partir daquele momento é que foi sendo despertado em mim ainda mais o desejo do sacerdócio. Lá atrás, quando criança, quando coroinha, a gente já havia sentido um pouco esse chamado, né? Mas como muito criança, né, muito imaturo, a coisa ficou um pouquinho deixada de lado. Mas depois isso veio aflorando e aí me comprometi ainda mais com um grupo de jovens, né? Fui vivenciando, né, uma pastoral mais comprometida, mais engajada e com isso, graças a Deus, né, no finalzinho do primeiro ano do ensino médio, então eu entrei para o seminário. Voltando um ano, porque eu já tinha feito o primeiro ano, mas o reitor do seminário, que era o Seminário Missionário do Sagrado Coração, né, com o padre Guilherme, que foi o meu reitor, e o padre Fernando, que por sinal trabalha aqui também em Muriaé, eles foram meus 2 primeiros reitores, pediram que eu voltasse um ano, e assim eu voltei e comecei no seminário em Juiz de Fora, Seminário Padre Júlio Chevalier, no meu primeiro ano do ensino médio, né? Isso e já assim, era mais ou menos 15, 16 anos, não é? Eu estava com 17 anos para 18 anos. Para 18 anos, né? Interessante que o senhor já menciona aí Juiz de Fora, já que é outra, né? Outro estado. Mas antes disso, Pato, só voltando um pouquinho atrás, pessoal, então, ó, dia de amanhã, precisou de um personagem do seu teatro, ó. Vou deixar de fazer o merchandising aqui, não. Precisou. Tá certo. Ó, tio João Paulo, nosso coordenador, dia de amanhã fazer um teatro, ó. Faltar alguém, ó. Tem mais um aí, tem mais um ator aí, ó. Mas não se esqueça que isso tem mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Eu acredito, né? Porque o senhor já tá falando de seminário, então daqui a pouquinho a gente vai entrar nisso aí. Certo. Mas eu acredito que muitos que estão em casa com certeza devem querer em algum momento fazer essa pergunta. Padre, e o senhor namorou? Está, ô meu pai do céu. Como eu falei com vocês, eu entrei pro seminário, eu estava com 17 para 18 anos. Então, e tinha uma vida muito ativa, né? Por ser o filho mais novo, né, eu fui mais descolado, né? Meus pais já tinham vivenciado aí a criação de 9 filhos, tudo foi mais já mais de tranquilo, idade, mas casando, a liberdade era maior. E eu tinha um irmão também que era mais velho que eu, próximo de mim, né? Mas ele sempre que saía, me chamava, é lógico, né? E todo mundo, meus irmãos, ou namoravam, ou até talvez já tenham sido até casados, né? Talvez não, sim, casados, né? E com isso, então, eu também já vivi essa experiência, né? De saber o que era o namoro. Então, eu namorei sim, né? E namorei até firme, né? Nesse 8º ano, né, do ensino fundamental, eu namorei o ano inteiro, né? E só deixei de namorar para entrar
o seminário, né, para fazer o acompanhamento, né? Então, esse momento de término foi por conta do seminário, por conta Nossa, do que seminário, legal. né? E até a namorada ficou meio chateada, etc e tal, mas depois até encontrei com ela depois de padre, achei interessante isso, porque o grupo de jovens, nós nos reunimos, né, até hoje, né? Pelo menos uma vez por ano a gente se encontra, né? E com isso, então, eu já encontrei depois disso. Pronto, tá vendo? Tá vendo? O padre falou que tá quase 60 anos e se encontra ainda. Ai, Fala com vocês que nós não vamos nos abandonar. Isso, com certeza. Isso é Ô, bom. Padre Carlos, o senhor falou que esse desejo, né, pelo sacerdócio, ele começou a surgir de uma forma mais quente depois que você entrou no grupo de teatro. Mas teve um evento específico na sua vida que virou chave? Que falou assim, caraca, é isso mesmo. O grupo de jovens, porque quando eu era ainda bastante criança, adolescente, sendo coroinha, né, eu vivia o dia a dia da fé, não é, mais por conta, né, dos amigos da igreja, da vivência da minha família, né? Mas quando eu voltei a participar da igreja mais intensamente, a partir do convite para o teatro, eu entrei num grupo de jovens, como eu falei, Elo Jovem era o nome do grupo, era um grupo menor, que nós chamávamos na época grupo de base. Então era um grupo muito presente na igreja, né? Tinha suas funções, né? Tinha suas responsabilidades. E isso foi despertando em mim, de fato, o desejo, né, de me comprometer mais. E naquela época existia um encontro, que eu não sei se ainda hoje existe, lá na minha região, que chamava COR, Curso de Orientação Religiosa. E nesse encontro, né, os jovens eram convidados a participar. Era um encontro que começava na sexta-feira à noite, sábado durante o dia e domingo. Não dormia, ia para casa e voltava. E foi neste encontro, nós tivemos uma palestra com um seminarista, que hoje é padre, né, o padre Francisco, e ele deu uma palestra sobre vocação. E ali realmente mexeu comigo. Ali foi o divisor de águas. E a partir daquele momento, eu me decidi, eu quero ser padre. E já participando do grupo, né, já comprometido, com isso então a coisa só foi crescendo, acontecendo, as portas se abrindo. De fato fui muito bem acolhido pelo meu pároco, padre Teodoro Peter, que me acolheu muito e me deu todo o incentivo, toda a motivação, padre Germano, que era dessa comunidade aonde eu fui fazer parte do grupo de jovens, que também me acolheu muito, ambos holandeses, e me encaminharam para o seminário e tudo fluiu com a graça de Deus. E a reação dos pais, da família, como é que foi? Então, esse é o problema. Pois, como eu disse, né, pelo fato de ser o filho mais novo, era mais soltinho, né? Então eu gostava muito de dançar, como gosto ainda até hoje, né? Gostava da farra, de festa. Então eu era muito desligado no sentido solto. Essa era a expressão, solto, né? E com isto, meus pais achavam que eu não tinha o perfil. Porque, de fato, não tinha mesmo, não, né? Eu era meio, né, descoladão, sabe? Então, com isso... Quando a pessoa vai vestindo a camisa, ela vai mudando, né? Você não vai dar certo, você vai sair. Então, eles até deixaram eu ir sem muita pressão, porque achavam que eu não fosse ficar. Entendeu? Que eu não fosse ficar. E com isso, né, eu fui. Mas eu acho que Deus mexe, e quando mexe, a obra acontece, né? E com isso, é claro, né, eu fui me adaptando e fui vendo também que o seminário não é nada muito diferente daquilo que a gente vive no nosso dia a dia, né? Porque lá são jovens, e jovens é jovem em qualquer lugar, em qualquer situação, né? Então, com isso, me adaptei e me comprometi, e com a graça de Deus deu conta. E aí a minha família foi percebendo realmente que eu estava me envolvendo na situação, e aí eles foram também se achegando mais, foram me acolhendo e acolhendo a proposta, né, com muita alegria. Tanto é que a minha mãe, né, o maior orgulho dela, de fato, era que eu estava no seminário, que um dia seria padre, assim, do meu pai, é bonito e dos demais, meus irmãos também, como até hoje. Não tenho mais meus pais vivos, mas os meus irmãos sentem maior alegria em saber que existe na família um servo, né, um instrumento de Deus na obra de evangelização. Então eu tive todo o apoio. No início, uma certa indiferença, né, mas depois um apoio pleno, né, um apoio que de fato me deu toda a sustentação. Ai, que bênção, Nossa, né? que lindo.
Sabe, irmão, talvez você está assistindo esse podcast agora, e assim como o Padre Carlos disse, né? Você está aí no seu ensino fundamental, ensino médio, ou até já passou por essa experiência, sabe? Se arde no seu coração o desejo, de fato, de dar esse passo a mais, né? Vivendo uma vida, né, de consagrado mesmo a Deus, né, Graça? Sabe, meu irmão, sinta-se, de fato, à vontade. Tenha certeza que o Padre Carlos vai ter o maior prazer de te receber aqui, de te dar mais orientações sobre essa vida, né, Padre? De vida consagrada mesmo a Deus. E até nisso que eu queria entrar agora, Padre. Beleza, cheguei no consenso, avisei aos meus pais, tenho um desejo de me tornar padre. Como normalmente que é o processo de um garoto? O processo é somente esse mesmo, né? Primeiramente, falar com a família, né? E depois procurar o seu pároco, né? Para que você possa dizer, olha, eu estou sentindo um certo chamado, estou, né, sentindo que Deus realmente quer algo maior para mim. E com isso, então, procurando o seu pároco, o pároco vai orientar, né, o candidato para que ele procure a pastoral vocacional, que em todas as dioceses possui, como a nossa diocese também tem a pastoral vocacional, o padre responsável, o seminarista responsável por essa pastoral, e vai encaminhar o candidato. E aí, então, diante daquilo que ele conversar com o responsável da pastoral vocacional, ele vai ser direcionado para os encontros, para os retiros, né, para fazer o discernimento e ser acompanhado. E nesse caminho, vai se vendo se de fato ele tem esse desejo, se esse desejo realmente, não é, vai ser, né, trabalhado, amadurecido, e se assim for, ele ingressará no seminário, né? Provavelmente deverá ingressar no seminário propedêutico, que é o primeiro passo, depois filosofia e teologia. Não. Aí o senhor menciona de propedêutico. Aí como que funciona? O que significa, na verdade? Então, porque aqui na nossa diocese, e eu vou falar mais especificamente da diocese, porque cada diocese, cada congregação, né, ela tem um modo próprio de lidar e de vivenciar o processo vocacional. Na nossa diocese, funciona da seguinte maneira. Nós temos o seminário propedêutico, esse seminário funciona hoje em Leopoldina, seminário Nossa Senhora Aparecida, e esse seminário, ele acolhe os jovens após essa vivência, não é, da pastoral vocacional, para fazer um período de adaptação de 1 ano. E nesse período de adaptação, ele passa por alguns processos de formação, de orientação, de amadurecimento, né? E após esse 1 ano, se assim ele continuar caminhando, ele então ingressará no seminário, no curso de filosofia, que são 4 anos de curso de filosofia. E depois, então, dos 4 anos de filosofia, se ele continuar caminhando, tendo esse discernimento, ele vai ingressar no curso de teologia, mais 4 anos, que hoje vem acontecendo no seminário Nossa Senhora de Guadalupe, em Juiz de Fora, onde lá eles residem, estudando no seminário Santo Antônio, junto à província, né, de Juiz de Fora. Então, 3 fases. Teologia, os 4 últimos anos. Filosofia, os 4 anos intermediários, né? E o propedêutico, que é 1 ano, que é justamente o processo de adaptação, onde você tem algum reforço, onde você, né, faz a introdução à filosofia, onde tem um discernimento, podemos assim dizer, se a pessoa tem condições de continuar, né, de dar um passo a mais na sua vivência vocacional. E a rotina, assim, igual a pessoa acabou de entrar nesse período propedêutico que o senhor falou, a rotina dela já muda bastante? Como é que funciona? Porque a rotina do seminário não é muito fácil, né? Nós temos alguns eixos, né? Que é a oração, a vida comunitária, né? E também a pastoral. Então, são 3 questões que são importantes no seminário, né? Então, a oração, temos horários para a oração, né? Eu não vou saber dizer aqui quais são os horários hoje, né? Já que eu estou fora do seminário, mas tem os momentos de oração comunitária, oração pessoal, né? Celebração da missa diária, né? Isso é fundamental. Temos também o momento dos estudos, os horários dos estudos, tanto a nível de academia, como também na própria casa, né? Quando você é convidado e incentivado a estudar, porque a leitura é importante, né? A familiaridade, né, com os conteúdos apresentados devem ser assimilados a cada dia. E também a pastoral, que é um exercício, né, podemos assim dizer, daquilo que você vai vivenciar no seu dia a dia, né? Então, por isso, a pastoral também é importante e é incentivada a que se vivencie.
Então, a rotina do seminário é uma rotina bastante pesada, né? E é por isso que exige uma presença integral, né? Morando junto, vivendo junto. E sem falar na vida comunitária, né? Que também é importante a gente saber lidar com os desafios da convivência, né? Podendo acolher o outro, ser acolhido pelo outro. Então a vida comunitária também é importante. Então com o trabalho, né? Com o cuidado com a casa, com as responsabilidades administrativas, tudo isso faz parte do processo de formação. E de tempos em tempos, vocês sempre conversam com o padre, psicólogo, para eles fazerem esse acompanhamento com esses seminaristas? Então, todo seminário, acredito eu, o nosso eu sei que sim tem, o psicólogo, tem o diretor espiritual e tem o confessor. Para ir fazendo esse discernimento, né, com esse jovem. E o reitor do seminário. Então, o reitor do seminário é aquele que mora no seminário, né? Tem a responsabilidade de conduzir a casa, né? Depois temos os diretores espirituais, que são padres que frequentam o seminário para dar esse suporte, né? Essa direção aos formandos. Temos os confessores, que estão lá também para atender as confissões desses seminaristas. E temos o profissional, né? O psicólogo, que também, numa necessidade, se coloca à disposição para orientar, para ajudar, porque a gente sabe que hoje, infelizmente, né, nós temos muitas fragilidades, né, principalmente os nossos jovens. Então precisam fazer esse acompanhamento para que tenham um crescimento significativo, né? Então temos esses profissionais, esses instrumentos ali a serviço da formação. Isso é muito legal, né? Porque é muito sério, né? Sim. É muito sério, é algo muito bonito, mas ao mesmo tempo de muita seriedade, né? Esse jovem, ele ter todo esse auxílio, todas essas pessoas em volta dele, eu acredito que deve dar para ele muito mais tranquilidade, né? Para poder desabafar, entender o que ele quer da vida dele. E amadurecer, de E fato, amadurecer, esse chamado, exatamente. né? E saber, né, das suas limitações, das suas fragilidades, né? Saber trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, porque ele vai ser um instrumento, né? Ele vai ser um formador de opinião, ele vai ser, né, um líder na comunidade. Então ele precisa, né, estar bem, se conhecendo, para que ele possa também ajudar o outro, né? Para que ele possa se colocar a serviço do outro. E isso não é uma tarefa muito fácil, nós bem sabemos, né? Principalmente em meio a essa fragilidade que o mundo hoje está vivenciando, né? Cada vez mais os desafios, né, existem e nós precisamos estar atentos a eles, né? Nos trabalhando para que possamos servir e servir da melhor maneira possível. Padre Carlos, quando nós falamos desses meninos, aí tem algum critério básico para que você possa começar essa caminhada de formação para ser padre? Então, o critério, Pedro, é justamente a vivência da fé, né? Então, qual o critério maior para que você possa dizer assim, olha, você pode ser acolhido? É o seu testemunho na sua comunidade, né? Seja como coroinha, seja como cerimoniário, seja como um catequista, seja como um membro de grupo de jovens, né? Mas a sua vivência é que fará a diferença. Imagine, por exemplo, um jovem que não tem vivência nenhuma de igreja. Diga, eu quero ser padre. Mas como você quer ser padre se você não teve vivência nenhuma, não teve o princípio, né? Para que você pudesse, então, aqui chegar, né? Então, agora, se você tem toda uma vivência de fé, né? Todo um comprometimento, toda uma história já dentro da igreja, então esse é o critério maior. E é isso que a gente tem observado. Hoje, os jovens que estão chegando para os nossos seminários são esses jovens, ou que já foram catequistas, ou que participaram como coroinha, ou cerimoniários, ou ajudaram em uma pastoral, em movimento, ou saíram dos grupos de jovens. Então são esses jovens que estão chegando. E justamente é esse o processo, de fato, né? É o testemunho, é a vivência, é o comprometimento. O de formação, de escolaridade, tem algum critério? Para você entrar hoje para o nosso seminário para o propedêutico, você já tem que ter concluído o ensino médio, o ensino fundamental e os 3 anos de ensino médio. Após ter concluído o ensino médio, aí sim você pode já ser acolhido no seminário para o propedêutico. Isso é o mínimo. Agora, se você já esteja cursando uma faculdade, não tem problema. Se você até talvez já tenha sido formado, também não tem problema. Mas você tem que fazer o propedêutico e tem que passar pela filosofia e teologia. Mesmo já tendo cursado um outro curso
profissional. Uma curiosidade até minha aqui que surgiu assim, já aconteceu de casos de pessoas mais velhas que já teve a vida dela em outros rumos e depois perceber esse chamado e ir para o seminário, se tornar padre? Com certeza, inclusive no nosso próprio seminário. Eu fui reitor de seminário por algum tempo e quando eu estava na formação, né, nós recebemos um candidato que já tinha mais de 50 anos de idade. Né? Então, ele tinha vivido já a sua experiência, né, profissional e, em determinado momento, ele percebeu o chamado e entrou no seminário, né? E fez todo o seu processo de formação e hoje é um sacerdote, né? Esses dias mesmo eu estava em Vila Velha, né, e na casa de uns amigos, e eles diziam que o padre da paróquia deles é um padre que foi casado, ficou viúvo e aí entrou no seminário e se tornou sacerdote. E esse dia eu vi uma reportagem de um padre que ele é padre e o filho é diácono, né? Quer dizer, então ele ficou viúvo, entrou para o seminário, se tornou sacerdote, e o filho, não é, talvez com o exemplo do pai, com o testemunho, né, se comprometeu e hoje é diácono, se preparando para ser sacerdote também. Aí realmente tem um mínimo, mas não tem o máximo, né? Não tem o máximo. O máximo é você quem faz. Exatamente. Parece ser uma pergunta boba para nós que já temos quase um tempo de caminhada, mas é o tipo de pergunta que os meninos me fazem, é muito bom perguntar para um padre. Padre, por que padre não pode casar? Ixi, muitas pessoas perguntam. Muito. Essa questão é mais mesmo uma questão pastoral, né? Primeiro, porque você está mais livre para servir a Deus, né? Para servir a Jesus Cristo, para servir a sua igreja, né? Então você tem mais disponibilidade, né? Segundo, para viver realmente esse espírito, né, de castidade, esse espírito de entrega, de doação, né? Um comprometimento da sua própria vida com a vida de Deus, né? Vivendo essa experiência da entrega, da doação, né? Procurando servir a Deus em primeiro lugar, colocando como a referência maior na sua vida, né? Para que você não tenha que dividir isso, né, com esposa, com filhos, com a vida profissional, mas você se dedicando por inteiro a serviço do reino, né? E a própria palavra de Deus nos diz, né, que tem aqueles que, para servir a Deus, se consagram e se consagram por inteiro, né? Abrindo mão da sua própria vida para viver a vida plena em Deus, colocando-se à disposição, colocando-se a serviço do Evangelho, colocando-se a serviço da vivência, do testemunho e do amor a um Deus que se fez também por inteiro, servindo, colocando-se à disposição, em prol da salvação. Então, sendo assim, o não casar-se significa justamente o se entregar de corpo e alma na obra de evangelização. Poderia até casar-se, né? Mas a igreja achou por bem, né, ter isso como norma, como regra, justamente para facilitar, né, esse processo de evangelização e até mesmo essa consagração, essa entrega, essa doação, né? E assim fazer com que o sacerdote se tornasse muito mais livre para se consagrar por inteiro ao serviço do reino, né? Então, nesse sentido, a igreja, de fato, exige que o sacerdote seja totalmente livre para dedicar-se a esta obra, né, a serviço através do seu ministério. Isso é muito bonito, é muito enriquecedor, isso de fato faz toda a diferença na vida do sacerdote, pois ele vive a sua vida a serviço do Evangelho, vive a sua vida a serviço do reino de Deus. Então, por isso é que ele não se casa, para se consagrar, para se dedicar totalmente à obra de evangelização, se tornando um instrumento de Deus, casando-se com a igreja que é esse instrumento de Deus para a nossa salvação. Amém. Ô padre, assim, pensando na cabeça de jovens que têm esse interesse de seguir a vida, né, do sacerdócio, vocês sim têm essa dedicação toda, né, à comunidade, mas o padre também tem uma vida pessoal, não tem? Tem férias para poder ver família, né, essas... O padre é um ser humano como Exatamente. qualquer outro. É um ser humano, né? tá, gente? Ele também se cansa, ele também se desgasta, né? Ele também tem família, né? Mesmo às vezes morando
um tanto quanto distante, como é o meu caso, mas eu tenho família, eu tenho irmãos, tenho sobrinhos netos, né? E que os amo e tenho uma convivência muito boa com eles. Tanto é que eles vêm aqui na casa paroquial, como eu vou também até a casa deles. Tenho os amigos próximos, amigos mais distantes, que nós passamos também por vários lugares e vamos deixando, né, relações de amizade. Então a gente também, né, tem que visitar e etc e tal. E também aproveitar, né, ter o nosso lazer, né, o nosso momento de confraternização. Então tudo isso faz parte da nossa história. Então a gente tem também essa preocupação, é claro, se dedicar à obra de evangelização, mas também viver a nossa vida como cidadão, como ser humano, como homem, né, feito de carne e osso, né? E isso é muito bom também, né? Até porque é um fato, né, que a gente tem que levar em consideração, que devemos nos tornar sal da terra e luz do mundo também junto a realidades que chegam até nós. Então, na realidade familiar, na realidade social, né, com nossas amizades, enfim, né, aonde passarmos, sermos ali, né, sinais de Deus, né? Então, essas convivências são muito boas e nos ajudam muito, podem ter certeza disso. Porque o padre também é muito solitário, né, no sentido de estar sozinho, né, por não ter a família muito próximo de si. Então, por isso ele precisa se aproximar de outras famílias para que ele não se sinta isolado, né? E nem se isole. Pelo contrário, que ele viva relações que venham ajudar no seu crescimento, assim como ele também estará ajudando no crescimento daqueles que com eles se relacionam. Muito bom. Padre, o senhor comentou, então o processo formativo completo então, de um padre são mais ou menos de 9 anos? Hoje, na nossa diocese, sim, são 9 anos que se leva para que um seminarista conclua todo o seu processo, toda a sua caminhada formativa e seja um sacerdote, passando pelo diaconato e depois pelo presbiterato. O senhor comentou, o senhor é de São Gonçalo, e o senhor hoje está aqui em Muriaé, Minas Gerais. E como se deu essa mudança? Como que você descobriu então, aqui? Como eu havia dito a vocês, eu entrei para o Seminário Missionário do Sagrado Coração, né, os MSC, né, que inclusive tem casa aqui em Muriaé, a paróquia é São Paulo, no centro. E a minha região lá onde os meus pais moravam, era uma região toda assistida pelos padres missionários. Então, quando eu senti o despertar, né, vocacional, como eu havia dito também, eu procurei o pároco. E o pároco, como era um padre missionário, ele me encaminhou para o seminário da congregação deles, que é o Missionário do Sagrado Coração. E por isso que lá eu entrei e lá permaneci cursando o ensino, então, médio e a filosofia. E quando estava me preparando para entrar para o noviciado, então eu resolvi não continuar como religioso, me tornando um padre diocesano. Então, fazer um caminho na diocese. E como eu não conhecia muito a diocese de Niterói, que era a diocese que a minha família residia, fazia parte, né, pertencia, eu procurei uma diocese onde eu tive mais conhecimento. E como um outro amigo que era daqui, de Leopoldina, também havia deixado de fazer o caminho com os missionários, ele me convidou para vir para Leopoldina, que eu já conhecia por causa das missões que nós realizávamos quando missionário. E assim, então, viemos, procuramos o bispo local, né? E esse bispo nos acolheu, e com isso eu aqui permaneci e aqui estou já, né, há 32 anos como padre, mais o período que estava faltando para a minha formação, que foi o período da teologia. Eu lembro que quando o Padre Carlos veio para Muriaé, em específico, veio muita gente da antiga comunidade que o senhor ficava, e elas ficavam chorando, triste. Ai, nosso padre. Eu ficava assim, gente, esse padre é muito amado, mas vem muita gente. Eu lembro que foi uma missa assim, lotada de gente, um monte de pessoas tristes por ele ter vindo. Eu estava vindo de Ubá, né, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, lá em Ubá. Eu fiquei lá por 8 anos, né? Então você cria um vínculo muito grande, né? E eles vieram mesmo, né? Bastante assim, chorosos, né? Bastante chorosos. Porque foi uma fase muito boa, né? Eu gostei muito de ter convivido com o pessoal lá em Ubá. E eles também, acredito, que ficaram muito felizes, né, com a nossa convivência. E eles vieram pesarosos, né? Mas é assim mesmo, a nossa vida é isso. Por isso, essa disponibilidade, né, de se colocar a serviço, não se apegando, e graças a Deus eu tenho essa facilidade.
continuo mantendo amizade, né? Quando posso, estou sempre lá em Ubá, presidindo celebração. Hoje mesmo a paróquia celebrou 100 anos, né? E eu estive lá presente celebrando, né? Por ocasião do início, da abertura da festa, né? Da solenidade dos 100 anos. Estive também quando celebrou-se essa festividade. Então foi muito bom e a gente mantém essa amizade, mantém esse carinho, né? E assim vamos levando, vamos continuando, né? Até Deus, né, ver aonde a gente vai parar. Nossa, eu penso demais. O senhor menciona, para 32 anos, então o senhor formou mesmo qual ano? Eu fui ordenado no dia 10 de março de 1991, na Catedral em Leopoldina, no dia em que eu completava 27 anos, que é dia do meu aniversário. Olha que legal. Presentão, né? Então, presentão. Então celebro o aniversário natalício junto com o aniversário sacerdotal. Esse ano que vem agora, completo 60 anos e 33 anos de ordenação. Nossa, E recém-ordenado, qual foi a primeira paróquia qual o senhor esteve? Então, a primeira paróquia foi uma paróquia, uma cidadezinha pequena, aliás, 2 cidadezinhas pequenas. Paróquia Senhor Bom Jesus, em Itamaraty de Minas, e paróquia Santana, em Santana de Cataguases. Eu trabalhava nas 2 paróquias simultaneamente, né? Uma distância de 40 quilômetros uma da outra, mas que a gente fazia isso com muita disposição. Padre novo, né? Então, jovem, animadíssimo, né? A gente vivia aquela correria para lá e para cá, né? De maneira que não nos cansava. Outro dia acordava 3 horas da manhã, tranquilo, né? Ô tempo bom, né? Já vivi isso também. Olha, que isso. Que isso, imagine. Né? Então, foram essas 2 paróquias que eu trabalhei durante 2 anos. Eu cheguei em janeiro de 91, antes ainda de ter sido ordenado, eu era diácono, e lá fiquei até janeiro de 93, quando, no dia 31 de janeiro, eu assumi a paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Leopoldina, né? E ali permaneci por 8 anos. Saindo dali, eu fui para o seminário, onde fiquei como reitor durante 8 anos, né, na formação. E depois, 2008, eu fui para Ubá. E 2015, para Muriaé. 2015, eu cheguei aqui no dia 4 de agosto, né, de 2015, dia de São João Maria Vianney, né, padroeiro dos sacerdotes. Né, então agora eu fiz 8 anos aqui já em Muriaé. Então passa rápido, né? Passa, Que voa, bênção. voa mesmo. É curioso, padre, recentemente nós estivemos em... Qual foi a cidade mesmo que a gente teve? Rodeiro, né? Que teve aquele casal que nos procurou. Rodeiro, aham. Foi muito interessante, que eles partilharam, vocês estão com o Padre Carlos lá? Eles mencionaram que eles eram amaziados e por influência do Senhor, né, por acompanhamento, tal, sugestão, eles casaram e hoje eles estão como coordenadores de um grupo de jovens de lá. E coisa boa, abençoado, né? cara. Que bom, Nossa, que bom, eles super animados. porque Rodeiro é muito próximo de Ubá, né? Então muitos iam, né, de Rodeiro até Ubá, nós também de vez em quando íamos em Rodeiro celebrar. Então cria esse vínculo, né? E é bacana, o senhor mencionou, é muito legal deixar isso frisado. Gente, por mais que nós temos aqui um padre, um sacerdote, uma pessoa levantada por Deus, mas como a gente está frisando desde o início, tem um ser humano aí por trás. Com certeza, né? Pessoa... Com todas as suas dificuldades, com todos os seus desafios, com as suas crises, né? Com as suas questões pessoais, né? Sua personalidade, às vezes forte, às vezes meio desanimado, mas é um ser humano, mas um ser humano que Deus chamou, né? E Deus vai cuidando, mesmo em meio às nossas fraquezas, para que a gente possa ir cada vez mais se colocando aí à sua disposição. Mas é um ser humano. E como é que é essa resposta, Padre Carlos? Porque eu imagino que o padre deve pegar cada história, né, assim, de... Nem me pergunte. É pedir muita sabedoria, né? Meu Nem Deus! me pergunte. Mas faz parte, né? Faz parte. A gente vai acabando com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar com os desafios, aprendendo a lidar com as questões que chegam até nós, às vezes que nos desestabilizam, né? Mas estamos firmes. Eu acho que existem muitas questões, né? E hoje, principalmente, né? O ser humano está muito desestruturado, né? Está muito descentralizado, né? E com isso chega muito até nós, né? Com o intuito de
de querer encontrar essa centralidade, de querer se refazer, de se reencontrar, né? Então a figura do sacerdote ainda é uma figura bastante procurada, né? Para tentar, né, conduzir, reconduzir, ajudar muitos aqueles que necessitam serem ajudados. E a nossa missão é essa, é colocar-se à disposição mesmo, né? É procurando sempre fazer o nosso melhor no intuito de ajudar aqueles que estão necessitados. Que até é o que nos fala o Evangelho, né? Que é colocar-se a serviço, principalmente daqueles que estão com fome, estão com sede, estão desnudados, né? Estão desprotegidos. Então, por isso, o sacerdote tem essa missão de colocar-se a serviço, acolhendo o irmão na sua fragilidade, nas suas necessidades. E hoje a gente vê que tem muitas, mas muitas pessoas mesmo que chegam até nós em busca desse cuidado. E nós devemos cuidar, sem julgar, sem condenar, sem excluir, mas procurando colocar-nos como um instrumento, né? Como um pastor, procurando acolher aquela ovelha que está tão necessitada. O senhor falou dessa busca, né, padre, para alguém que não sabe dessa informação. O padre, a gente procura ele tanto para confissão, mas também para orientação, né? A gente tem essa possibilidade de estar procurando vocês para a gente estar conversando sobre determinados assuntos e manter esse acompanhamento, né? Sim, nós temos, né, essas duas realidades, né? A confissão, que é o momento de você se colocar diante do sacerdote no intuito da reconciliação com Deus, e ali o padre está sendo um instrumento, né, de perdão, de misericórdia, de compaixão. Tanto é que, ao finalizar a confissão, o padre diz: eu te perdoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então não é em seu próprio nome, é em nome da Santíssima Trindade, o Deus uno e trino. Confissão, reconciliação, caminhar reconciliado com Deus, por meio do sacerdote, que se coloca ali como um canal, né, a serviço da acolhida, a serviço da fraternidade que dá ao penitente o espírito de acolhida mediante a sua presença, se colocando a serviço de Deus. E temos também, né, a orientação espiritual, que é o momento em que você procura o sacerdote para partilhar a sua história de vida, né, para receber um conselho, né, uma orientação, né, para que você possa fazer um caminho. Porque também é importante isso, né? Você ter alguém, né, independente da situação que estejamos vivendo, que possa te orientar, que possa te ajudar a caminhar. Né? Isso faz parte da história da igreja e faz parte da história, né, da humanidade. Sempre ter alguém que sirva de apoio, né, que possa ser um sustento, né, em meio à sua história de vida. Então o sacerdote também exerce essa missão de ser um orientador. Né? Por isso nós chamamos de orientação espiritual. Aquele que se coloca a serviço para conduzir o fiel, para que o fiel possa lidar com seus desafios, com as suas dificuldades, né? E assim ir crescendo, ir florescendo e produzindo frutos e frutos agradáveis. E feliz daqueles que entendem e acolhem isso, porque caminhar, né, com alguém ao nosso lado é muito mais fácil do que caminhar sozinhos, né? E às vezes as pessoas acabam não tendo essa consciência e assimilando tudo para si, não é, carregando um peso pesado demais. E às vezes acabam não aguentando e quando percebem, encontram muito mais dificuldades para se levantar, para se erguer. Enquanto que quando você começa a caminhar com alguém, né, partilhando, dividindo, né, e recebendo a orientação necessária, o fardo se torna muito mais leve, né? E você consegue dar muito mais conta daquilo que você tem experimentado. Então a direção espiritual, ela é muito importante, ela é necessária. Tanto é que cada padre também tem o seu confessor e também tem o seu diretor espiritual, para ajudá-lo nessa missão. Porque viver não é fácil, nós sabemos disto, principalmente nos dias de hoje, enquanto tantos desafios chegam até nós. Por isso é importante que a gente tenha essa sabedoria para nos colocarmos, então, nesse caminho, procurando sermos ajudados. Assim como também
ajudarmos, né? Eu acredito muito nisso. Jesus nos diz, né? Vós sois sal da terra e luz do mundo. De fato, nós somos luz do mundo. Então, nós devemos iluminar, mas devemos também sermos iluminados. Então, é necessário que essa luz possa chegar até o outro, mas que a luz do outro também chegue até nós. E é muito simples, né? Só estar ligando para a secretaria, a gente consegue estar conversando com a secretária, marcar um horário. Qualquer paróquia, acredito eu, tem lá os seus horários de atendimento, né? Na nossa paróquia especificamente, nós temos, né, atendimento tanto com o Padre Elcio, que é o padre que é o vigário paroquial na paróquia, ele também tem o seu dia de atendimento, tem os seus horários, e o Padre Carlos também. Então, só ligar na secretaria, ou até mesmo só ir no dia que nós estamos à disposição para atender. Sim, e tem assim, um dia que já fica lá. É, o dia então fixo, né? Nós temos temos quarta, quinta e sexta-feira, são os dias que nós nos colocamos à disposição para atender, seja a confissão, seja a direção espiritual. E às vezes até mesmo fora do horário, porque às vezes esses horários são horários comerciais, né? E muitos trabalhos, etc. e tal, nós também temos horários que a gente vai criando mediante as possibilidades, né? Para atender aqueles que não se encontram em condições dos horários fixos da paróquia. Esses horários de quarta, quinta e sexta-feira é manhã, tarde? Manhã e tarde, horário comercial, no né? horário- É comercial, Entendeu? Acabamos de falar aqui, meu irmão, a respeito de confissão, de direção espiritual. E olha que oportunidade de ouro. Essa aqui é só para a galera VIP que mandou as perguntas para nós. Agora no podcast vamos iniciar aqui um quadro novo aqui agora. Pergunte para o padre. Opa! Rapaz do céu. Durante essa semana que Vamos vocês nós. acompanharam. Padre, recebemos diversas perguntas. Diversas mesmo. Vamos lá. Vou até aproveitar a oportunidade no programa que Pode Recrutar. Você nem tinha comentado com o senhor não, para falar aqui agora. Perguntar que não somente essas perguntas aqui, mas o senhor aceita, assumiu o desafio conosco. De vez em quando, nós gravávamos uma série de perguntas com o senhor. Tranquilo, tá boa. Selado aqui. Você está Sem de problema. prova. Tá selado aí o compromisso, olha, sem problema. Porque foi muito bacana, padre. Não, legal. Nós recebemos diversas. E eu falo muito com os meninos, a necessidade mesmo, né? E a gente teve essa ideia de convidar não só o senhor, mas outros padres também. Tem muitas dúvidas que nossos irmãos de caminhada, não só os jovens que nos acompanham, né, Grazi? Tanto que eu tenho perguntas aqui até de irmãos que depois vieram partilhar mais um pouco conosco. E eu acho que vai ser uma oportunidade muito boa, né, de ter um feedback não só, né, de padres que a gente busca nas redes sociais, mas dos que estão aqui. Né? Sim, ótimo. Tem um líder cristão que eu acompanho, que eu acho muito bacana a fala dele, que ele diz o seguinte: uma missa online era uma benção, mas nada se compara a uma presencial. Não, isso é fato, né? Isso é fato. Ter ali um padre nas redes sociais que te dá um feedback e tal, de forma... É benção assistir uma pregação, mas o fato de ter alguém ali ao seu lado, né, que de fato te acompanha, é outro nível. outra coisa, claro. né? É outro nível. E aproveitando aqui, começando, foi até a primeira pergunta que nós recebemos, e eu achei ela bacana demais, que é a seguinte: padre, como podemos superar os nossos vícios? Pornografia, jogos, apostas e etc. Então, acho que todo vício ele deve ser superado, né? E a superação de todos os vícios, podemos dizer de todos os pecados, né, se faz necessário. E esse caminho, né, deve ser um caminho, primeiro, né, na oração, né, na fidelidade a Deus, se conscientizando que todo vício, né, não só ofende o coração de Deus, mas faz com que soframos as consequências, né? E com isso, então, devemos nós buscarmos aquele que tudo pode e tudo realiza para ser essa força viva em nossa vida. Então, a oração, participação na Eucaristia, né? Se deixando ser alimentado e sustentado pelo pão vivo descido do céu, que é a nossa força, que é o nosso sustento, que é o nosso refúgio protetor. Então, se você tem qualquer tipo de vício, os mencionados e os não, procure, né, viver uma vida de oração, a escuta da palavra, né, a vivência da palavra no seu dia a dia, procurando participar da Eucaristia, procurando um sacerdote para que possa te orientar, para que possa, né, te ajudar nesse processo, né, através da confissão e também através da orientação espiritual, para que você possa ir percebendo que, de fato, a sua fraqueza, ela só está te dominando porque você está permitindo, não se fortalecendo dos meios necessários para que você encontre um caminho
diferente daquele que você está vivendo. Então, por isso, a ajuda do sacerdote é importante e necessária. Mas é claro, principalmente a sua abertura, a sua entrega e a sua busca, colocando-se nas mãos daquele que tudo pode, nas mãos daquele que tudo realiza. Nossa, mesmo. Vamos para a próxima aqui, ó. Padre, gostaria de saber, quando a pessoa passa por um processo de divórcio, de separação, como ela deve agir? Então, cada caso é um caso, sabe muito bem disso, né? Então tem processo de separação que é feito com muita tranquilidade, né? O casal percebe que, de fato, né, diante da história de vida, não dá mais para continuar. E aí é lógico, né? Deus nos criou para a felicidade, para sermos felizes. Agora, tem outras situações que vêm acompanhadas de muito conflito, né? De não aceitação, né? De situações realmente bastante dolorosas, né? Então, cada caso é uma situação, mas eu digo, se você está passando por esse processo, se está vivendo essa situação, procure também uma orientação, né? Tanto do sacerdote, né, como confissão ou como orientação espiritual, como também até mesmo de um profissional, né, na área da psicologia que possa ajudar. O importante é que você viva cada situação, né, de tal modo que seja uma situação que venha trazer uma libertação, algo positivo para a sua vida, e não venha trazer mais sofrimento, mais angústia, mais tristeza e mais dor, porque Deus nos criou para sermos felizes, né? Para vivermos em paz com a gente mesmo e com os nossos irmãos. Então, se você está passando por esse processo, procure ajuda, para que você então não viva, né, sofrendo desnecessariamente. Eu me recordo que quando eu e a Poli fomos fazer a nossa entrevista, né, pro matrimônio, até o que o senhor falou conosco, o senhor falou, olha, não deixa chegar lá no pior, tipo assim, quando já está tudo naquele, para procurar a igreja. Ele falou, passou, né, padre? Essa é a grande questão. Às vezes a gente vai vivendo, né, situações, né, de sofrimento, de desgaste, né, e vai deixando, vai acumulando, vai fazendo virar aquela bola de neve que nós costumamos falar, e quando já está uma situação bastante complicada, é que a gente vai querer encontrar, né, a solução. E aí às vezes é tarde demais, né? Então, acho que essa presença, e a igreja, ela sabiamente, ela tem várias possibilidades, né? Tem encontros de casais, né? Tem movimentos da pastoral familiar, né? Tem várias opções dentro da área da família para acolher os casais. E às vezes a gente perde essas oportunidades, né? E aí a coisa vai tomando uma dimensão que quando vê, a situação já é mais delicada que nós imaginamos. Meu irmão, você tá de casa, a gente fala de uma forma mais leve, pra deixar mais leve a situação, né? É que a gente tá jogando o peito pra falar, vou jogar no peito do Padre Carlos. Mas sabe, se você tá passando isso aí, sabe, irmão, talvez você tá assistindo esse programa hoje e como o padre disse, você tá passando por uma situação no seu matrimônio, que você tá vendo que o barco tá começando a balançar. Não deixa de vir aqui não, né, padre? Na paróquia, conversar com o padre. Se você tem algum líder, como o padre disse, seja dos movimentos, né? Nós temos hoje aqui na cidade, graças a Deus, no centro tem acontecido encontro de casais, tem sido uma bênção, avivamento para casais. Enfim, sabe? Que é muito bom, né, padre? Esse diálogo. Quando eu falo aqui de casamento, mas não só, mas a pessoa, quantas pessoas hoje passando por depressão, por isso, e como que num diálogo, né? Principalmente pessoas iluminadas, como que aquilo tudo nos ilumina, né? E a própria vivência, né? Ser igreja, né? Viver a igreja, né? Assumir, né, essa postura de um homem de fé, de uma mulher de fé, né? Na vivência do seu dia a dia, seja na pastoral que a igreja proporciona, seja através de um movimento, isso muito nos ajuda, né? Você está próximo de Deus, você se sente muito mais fortalecido, né? Muito mais fortalecido. Graças, tem alguma pessoal para fazer? Eu vou buscar mais uma aqui, que eu estou recordando ela aqui. Tem alguma dúvida? Fala com nós aí. Não. A questão do acompanhamento, né, de estar vindo aqui conversar com você, ou com o senhor, ou com qualquer outro padre, eu acho isso muito válido. Porque não somente com a questão do divórcio, mas com qualquer outro tipo de questão que a gente tem, né? Nós jovens, a gente tem aquele momento da vida da gente que a gente começa a questionar muito sobre a nossa fé, sobre o que a gente crê, sobre o que a gente acha que é certo, acha que é errado. E é um momento que começa a aparecer muitas pessoas que falam coisas que às vezes não está dentro daquilo que é o correto dentro da nossa fé.
Então, assim, a juventude mesmo, se começar a vir algumas dúvidas, questionamentos, não fica assim, dando ideia e dando conversa para pessoas que não vão saber falar para você de fato aquilo que é o correto. Procure um padre, procure uma liderança, né? Porque às vezes é um momento da vida da gente que vem uma dúvida, que se você alimentar ela, você desvia, aí às vezes você chega em lugares que depois para retomar fica muito difícil. Então é muito válido isso. E hoje as informações chegam muito diretamente, né? Hoje temos muito canais, né? Então tem informação de tudo quanto é jeito, né? Você abre aí a internet, você vê que tem orientação para tudo, né? Para tudo. Agora, nem tudo aquilo que está sendo orientado é de acordo, né, com a nossa fé, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas convicções e irá nos fazer bem. Então você tem que estar atento, né, para saber se as informações que você está recebendo são informações realmente que venham edificar, que venham construir, que venha te fortalecer, que venha te ajudar. Porque do contrário, você corre o risco de ser orientado, mas na verdade você está sendo desencaminhado. Né? Eu tenho que estar atento, porque hoje as informações chegam até nós de todos os lados. E tem coisas, padre, que às vezes, com o olhar humano, parece ser muito óbvio. Eu lembro que na minha adolescência, eu sempre fui muito católica, sempre participei muito da igreja católica. Só que na minha adolescência, uma vez, uma amiga minha que também era católica, mas ela tinha uma visão um pouco diferente da minha. A gente foi na missa e rezando o creio, ela fez um comentário comigo. Ela veio para mim e falou assim, na parte do creio que fala que eu creio na igreja santa, na igreja católica apostólica santa, eu pulo essa parte porque a igreja não é santa, a igreja ela é feita por homens e homens não são santos. E aquilo fez muito sentido na minha cabeça. Eu falei assim, verdade, cara. E eu, por muitos anos, eu rezei o creio pulando essa parte, por muitos anos. Bacana. E depois, mais para frente, né, com o amadurecimento da idade, eu tive a oportunidade de confessar, na época foi até com o padre Aguinaldo, e eu falei com ele assim, eu partilhei isso com ele, ele me deu o Kate, né? E me explicou toda a questão do porquê a igreja católica é santa. Eu falei assim, nossa, meu Senhor, eu orei tanto tempo pulando essa parte. E é coisas que parece que faz muito sentido, mas é porque, de fato, a gente não entende aquilo. Eu falo assim, a minha fé ela é católica. Se tem alguma coisa na igreja católica que eu discordo, é porque eu não entendi. Isso eu entendo dessa forma, é porque eu não entendi, então eu vou me silenciar, vou procurar saber, mas de forma alguma eu vou discordar daquilo, porque existem pessoas muito acima de mim que falaram aquilo, então quem sou eu, E uma história de mais de 2000 anos, né? Exatamente. É uma história de mais de... que nenhuma vivência, né, dos ensinamentos católicos foi tirado, né, do nada, né? Tudo tem, né, um objetivo, tudo tem uma finalidade, tudo tem uma história, né? E que a gente às vezes não entende. Né? Mas agora, o fato de não entender não quer dizer que eu não tenha que acolher. Né? Porque, afinal de contas, né, existem pessoas, como você mesma disse, Grazi, né, que têm o conhecimento. Né? São pessoas que se dedicaram e se dedicam e sabem o quanto aquelas orientações são necessárias. Né? Então, a importância de estarmos atentos e buscarmos sempre nos informarmos, mas em fontes seguras. Acho que isso é importante, em fontes seguras. Aqui nós recebemos de tudo, olha que bacana. Padre, chegando no céu, nós reconheceremos os nossos parentes? Eu não cheguei no céu ainda. Me contaram. Eu não, mas eu quero chegar. Amém, o céu é meu amém. lugar, né? O céu é meu lugar. Eu estou na expectativa da chegada, né? Então, mas eu acredito que o céu é uma outra realidade, de fato, né, gente? Se fosse para ser o céu igual aqui na Terra, não seria o céu, nós continuaríamos aqui. Então, o céu é um outro mundo, é uma outra vivência, né? É um outro momento, é uma outra situação. Nós lá estaremos contemplando a face de Deus, vivenciando a plenitude do seu amor, nos tornando, né, colaboradores e vivificadores da sua bondade infinita, de uma maneira totalmente diferente daquilo que aqui vivenciamos. Então não vamos nos preocupar, né, se lá nós iremos nos encontrar, se iremos nos reconhecer, e se nos encontrarmos e se nos reconhecermos, será de um outro modo, não deste modo que aqui nós estamos vivenciando. Porque se assim fosse, nós não precisaríamos sermos transportados para essa realidade nova que Deus preparou para nós. Então nos preocupemos sim em vivermos aqui de tal modo que um dia possamos contemplar o céu. Mas como será? Vamos deixar quando esse dia chegar. E aí sim, nós viveremos essa alegria de sabermos que o céu é
o lugar que Deus preparou para nós, um local onde não haverá nem choro e nem ranger de dentes, mas viveremos a alegria contemplando a face do Senhor, vivendo na plenitude do seu amor. Agora, temos aí algumas pessoas, né, que dizem que fizeram esse caminho, né, que tiveram, né, essas experiências, aí cada um fala uma coisa, mas isso aí nada mais é do que talvez fruto da nossa imaginação, né? O céu é um local especial e só viveremos essa experiência, de fato, quando lá chegarmos. A certeza que a gente tem é que é bom demais. É, É bom demais. Não tem lugar melhor. O negócio é fazer de tudo para ir lá, É isso aí, loucamente. é se comprometer agora, né, para que esse dia possa chegar e possamos ter a alegria de sermos acolhidos por Deus, que com certeza se encontra de braços abertos. Tá bom? Só mais 2 perguntinhas aqui para guardar mais para nossa série depois de vídeos. Padre, como o senhor vê o jovem hoje na Igreja Católica? Então, a questão da juventude, nós estamos percebendo, né, que em meio a tantas opções, em meio a tantos caminhos, né, os jovens estão buscando, infelizmente, né, algo que lhes proporcione uma certa realização, né, achando que não tem limite, né? Hoje, você regrar, você limitar, né, já não tem mais muito sentido para muitos jovens. E com isso a igreja, como uma instituição, né, que tem os seus princípios, que tem os seus ensinamentos, que visa de fato, né, a conversão, a santificação, no mundo tão plural que nós vivenciamos, no mundo tão líquido, né, onde você, né, vive realidades diversas, é muito difícil o jovem se fazer presente. Com isso, então, nós percebemos um certo distanciamento. Mas, por outro lado, nós observamos que muitos jovens estão em busca realmente dessa orientação, né? Estão em busca dessa regra, estão em busca daquilo que pode lhes dar uma sustentação, né? Ser uma referência, né? Um porto seguro. Então temos muitos jovens comprometidos, temos muitos jovens que estão se doando, que estão chegando e estão assumindo essa missão de ser um instrumento de Deus, tanto através do sacerdócio, como através da vida consagrada, através das pequenas comunidades ou das comunidades renovadas que têm crescido tanto em nossa igreja. E com isso, então, a gente vê que, de fato, por um lado, um grupo que está se distanciando em nome de uma liberdade, né? E liberdade irresponsável, podemos até assim dizer, achando que não existe limite, não é? Mas, por outro lado, temos um grupo também que está com sede, não é? Está sedento e está se aproximando, está se identificando, se comprometendo e assumindo mais essa responsabilidade. E nós podemos provar isso com o próprio grupo, né? Que é o grupo de recrutamento, que vocês estão aí se empenhando, esse programa que aqui está, né? E jovens que estão aqui, né, participando, se comprometendo, ajudando a obra de evangelização. Então, a gente vê que hoje, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das dificuldades, nós temos ainda a presença dos jovens e temos espaço para os jovens. Eu acho que isso é importante. A igreja, apesar de ter mais de 2000 anos, ela é jovem e ela conta com os jovens, ela precisa dos jovens e ela dá oportunidade aos jovens para que os jovens continuem vivenciando a sua fé, trazendo essa alegria, esse entusiasmo, essa sabedoria, esse dinamismo, essa facilidade com os novos meios de comunicação, os novos meios de evangelização, para testemunharem a fé. Isso é muito bonito e graças a Deus que isso vem acontecendo também em nosso meio. Isso é demais. Para fechar aqui com chave de ouro nossa série de 5 perguntinhas, a próxima é a seguinte: Padre, como despertar o desejo em nossos irmãos pela Santa Missa e pela confissão? Então, é claro que às vezes, como eu dizia, nesse mundo tão moderno que a gente tem vivenciado, onde o movimento, né, está sempre, né, acelerado, onde a busca do novo vem nos fascinando, quando não se cria raiz, né, um mundo muito da superficialidade, do descartável, nós devemos entender que nós não podemos, né, nos contentar, né, com aquilo que é superficial, com aquilo que é periférico, mas devemos sim nos comprometer com aquilo que nos dá sustentação.
com aquilo que nos traz a segurança, com aquilo que faz com que nós vivamos realmente esse comprometimento, né? E assim, né, a missa, ela é missa. É o grande sacrifício, né? É a grande ação de um Deus que se faz presente, um Deus que se torna real através da palavra e através da Eucaristia, trazendo seus ensinamentos, nos fortalecendo, nos sustentando. Por isso, a missa deve ser entendida como algo fundamental para a nossa vida. E isso não se explica, isso se vive. Então a missa, ela tem que ser vivenciada para que ela possa realmente se fazer realidade em nossa vida. Sendo assim, nós não devemos nos preocupar em fazer uma missa para agradar, mas sim celebrarmos com toda a sua propriedade para que ela possa realmente significar algo verdadeiro, não é? Que venha fazer a diferença na nossa vida. Então não temos como, né, fazer uma missa para atrair. Não, devemos celebrar a missa, porque é um mistério. E esse mistério vem sendo celebrado há mais de 2000 anos, passando por diferentes realidades, diferentes situações, e a missa continua sendo missa. Então nós não podemos perder a nossa identidade para agradar, mas devemos sim testemunhar aquilo que ela é na realidade. O sacrifício, né, de Jesus, que morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida. E é isso que acontece em nossas celebrações. É isso que acontece em cada missa que celebramos. Esse grande mistério, essa grande entrega desse Deus que se faz presente através do seu Filho amado como alimento e sustento. Então não temos que ter essa preocupação, mas devemos sim vivenciar esse mistério de amor, deixando que ele venha penetrando o nosso coração. Agora, devemos sim, através do nosso exemplo, do nosso testemunho, sermos esses canais para aqueles que estão distanciados, para que se sintam, de fato, também tocados. Isso cabe a nós, né? Alimentados, servirmos de alimento. Iluminados, sermos luzes. E com isso, com certeza, nós iremos trazer jovens também para a nossa igreja. E não só jovens, mas crianças, adolescentes e até mesmo os próprios idosos. E assim também a confissão, não é? Mostrando o quanto a confissão é importante e necessária, né? Mas não fazendo com que a confissão se banalize, não é? Mas sim mostrando a importância, mostrando a necessidade, que é o momento da reconciliação com Deus, o momento de nós criarmos esse vínculo com o sagrado, de nós nos sentirmos purificados, lavados, né, de tudo aquilo que nos contamina, de tudo aquilo que nos faz mal. Então tudo isso é importante, não só que se diga, mas que se viva. E com certeza, vivenciando, isso atingirá também tantos aqueles que da confissão estão se afastando. Mas tem muita gente também procurando a confissão, porque tem percebido o quanto isso ajuda no nosso processo de conversão, de santificação, de libertação, né? Vivenciando esse amor de Deus que nos acolhe, né? Com toda a sua bondade e com todo o seu amor. É muito bacana o senhor falar isso, e eu recordando da fala da Grazi, né, que ela dizia que ela tinha um questionamento sobre a igreja, conheceu uma amiga que não era tão influenciada do meio da igreja, e aquilo ali acabou, né, tendo um peso maior para ela naquele momento. Eu me recordo, Padre Carlos, que graças a Deus eu sempre tive muitos amigos protestantes. Até hoje eu tenho, sabe? E por um momento, por argumentos, é coisa que você ouve, eu passei um período longo afastado da confissão, né? Minha esposa aqui é a prova disso, não por achar que não devia, tal, mas não ver a necessidade. Depois que eu vi, gente, por exemplo, atualmente eu tenho feito a experiência de algumas confissões estar aqui com o senhor, e eu partilhava com os meninos, porque muitas das vezes é um desafio, né, pra gente, porque a gente que conhece a gente que vê a gente com frequência e tal, mas sabe o que eu entendi com tudo isso, padre? É porque eu acho que trabalho dentro de nós até a humildade. Eu falo assim, que você conseguir expor, né, pra alguém que te conhece, porque às vezes, para alguém afastado, alguma coisa, ou as coisas que você deixa oculto, mas você expor é algo assim, né? É interessante. O jogar, né, para fora, né? Ele Jogar trabalha ali com a gente também. Justamente, a confissão é isso, né? É o reconhecimento, né, da sua pequenez, da sua limitação, né?
em busca do seu crescimento, da sua libertação. Então você não tem que ter essa preocupação se o padre é seu amigo, se não é seu amigo, se você tem intimidade com ele ou não. O importante é você estar ali vendo a figura do próprio Cristo e colocando-se diante dele, para que o próprio Cristo, como eu dizia, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, possa lhe proporcionar a reconciliação, o perdão, a misericórdia, a compaixão. Então é ter essa humildade de reconhecer-se pecador, mas sabendo que a grandiosidade do amor de Deus é que lhe proporcionará, né, essa nova vida que brota da sua compaixão, né? Então o ato de se confessar é um ato realmente de humildade, né? De saber, olha, eu errei, né? Reconheço o meu erro, estou aqui para pedir a Deus que tenha compaixão, me comprometendo com a mudança, me comprometendo com a transformação. E isso nos traz uma paz, né, fundamental, né, uma paz primordial, né? E nós saímos numa boa confissão realmente transformados. Eu fico analisando muito. Às vezes nós vamos em grupo, até que pessoas que a gente não conhece, aí a pessoa já sai com um sorriso no rosto. Tipo, dá uma leveza. A gente consegue de ver. Graça, né? Eu não sei se eu vi isso, foi numa homilia ou em alguma pregação. Mas foi até um padre que falou, se a gente tivesse a mesma vergonha que a gente tem em confessar, em pecar, talvez a gente não precisasse confessar tanto. Porque como realmente é o Cristo ali, né, nada é segredo para ele. Então, até porque você está confessando uma coisa que Deus já sabe, exatamente. Né? É um trabalho em você, não é por ele, é por você. É isso aí. Então, entendeu? assim, se a gente tivesse a mesma vergonha, talvez não... Né? A gente é muito humano, às vezes, né? Nossa Senhora. E é muito interessante, sabe? E a gente tem feito essa experiência, que eu falo assim, os meus mais próximos, principalmente os mais velhos, nos últimos meses, né, a gente tem tentado adentrar ainda mais a nossa igreja, né? Eu sinto, assim, que às vezes a igreja tem regras muito bacanas e tal, que muitas das vezes, por até uma limitação nossa, às vezes, de não buscar o interesse, fica muito oculta. Vou dar um exemplo. É o celibato, é tanta coisa, é dentro do relacionamento até, tipo, a carne amoroso. na sexta, a questão do jejum que não pode fazer no domingo, é umas coisas que a gente às vezes não sabe, né? Que a gente tem que procurar. A igreja, ela traz, né, muitos ensinamentos, né? E ensinamentos significativos, como eu já dizia lá atrás, em relação a toda a sua história, né? E tudo tem o seu sentido, né? Tudo tem sua razão de ser. Só que nós somos católicos, às vezes, muito superficiais, né? A gente não se aprofunda tanto, né? Até talvez por tantos ensinamentos, né? Por tantas questões, nós não damos conta de conhecermos tudo, né? Mas é importante que a gente tenha essa abertura, né? Esse comprometimento em buscar mais o conhecimento, né? Basta ler um pouco mais, estar mais atentos às reflexões, estar mais atentos às homilias, né? Aos encontros, né? E sempre trazem ensinamentos, sempre trazem esclarecimentos, né? Então nós temos que estar atentos. Nós às vezes nos contentamos, né? Com o básico, né? Com o mínimo, né? E não queremos nos aprofundar. E os sacerdotes também estão, né, a serviço dessa formação. Então, se você tem dúvidas, se você quer crescer na fé, procure um sacerdote, procure, né, uma orientação através de um livro, através de um curso, enfim, né, orientações seguras para que você possa se aprofundar mais e vivenciar a sua fé muito mais comprometido. Porque quando você conhece, você, né, se compromete mais. Quando você realmente conhece, você passa a amar mais, a valorizar mais, né? A se empenhar mais em testemunhar aquilo que você está conhecendo e vivenciando. E, infelizmente, às vezes, nós deixamos um pouquinho a desejar. Mas não podemos nos acomodar. Pelo contrário, a cada dia devemos buscar esse conhecimento, esse crescimento, para testemunharmos mais e mais esse amor que Deus tem por cada um de nós, manifestado através da sua igreja. E isso ajuda até para não se abalar com pouca coisa, né? A gente tem vivido numa sociedade muito Nutella, que qualquer coisinha fala assim, não sei o que, não sei o que. Então, assim, quando você entende de fato, né, essas coisas, você não se abala por bobeiras e entende a identidade que você tem, né? Além também de não se deixar levar, né, por às vezes por outras religiões, né, que não tem muito, né, fundamento, né, por orientações que são infundadas, né? Enfim, né? Se você está sustentado, você está enraizado, você tem muito mais facilidade. É aquilo que o próprio Evangelho nos diz, né? Se a sua casa está construída sobre a rocha, né, pode vir os ventos, as tempestades, as intempéries, que a sua casa não irá ao chão. Porque
porque está construída sobre um terreno consistente. Então essa deve ser a nossa preocupação, vivermos a nossa fé não de maneira superficial, mas aprofundando-a a cada dia. E aí existem vários meios para que você possa aprofundar a sua fé. Basta que você queira. Tem curso de teologia para leigos, tem livros que nos orientam, tem padres com suas direções espirituais, né? Tem pastorais, movimentos, enfim, os meios são muitos. Nós é que devemos buscá-los e não nos acomodarmos. Exatamente. Temos um podcast, né? Podcast. Tá vendo aí, ó? E ajuda também na dúvida, né? Que benção. Então, pronto. Tem algum livro que o senhor recorda, assim, que o senhor cativa a gente? Indicaria, Indicaria. A palavra é isso aí mesmo. Que o senhor leu? Olha, o livro que eu acho que deve ser um livro de cabeceira nossa, a Bíblia, né? Não podemos esquecer disso. Então, vamos pegar a Bíblia, vamos ler, porque de fato é um livro a ser estudado, até para nos fortalecer, até para nos sustentar ainda mais na vivência da nossa fé. Então, devemos sempre buscarmos a palavra de Deus como fonte de vida para que cresçamos e possamos produzir, né, segundo aquilo que Deus deseja que produzamos, né, não guardando os nossos talentos. Então a Bíblia é um livro fundamental. E eu digo isso porque muitas vezes nós temos a Bíblia simplesmente como um livro de enfeite, um livro distante, né, um livro que se coloca lá, que se tem, mas não se aprofunda, não se estuda, ou até às vezes aquele método, né, de abrir de vez em quando e ver lá o que Deus está nos falando. Não, a Bíblia é um livro para ser estudado, para ser interpretado, para ser vivenciado. Então, o primeiro livro que eu oriento é, de fato, o livro da Bíblia, né, que é um conjunto de livros, né? Agora, outros livros, existem muitos livros, né? Eu não me aqui recordo de um livro especificamente, mas tem muitos livros. Há Confissões de Agostinho, né? Um livro excelente que nos ajuda muito no nosso crescimento, no nosso amadurecimento, né? Um livro que faz história realmente, né, para nós, né? E tantos outros, né? Acho que hoje nós temos muitas opções, né? Muitas opções, tanto em livrarias, né, físicas, como até mesmo livrarias aí virtuais que chegam até Biblioteca nós, né? Católica. Olha aqui, ó, tem uma biblioteca aqui, olha aqui, ó, quantos livros, olha, né? Olha, Vida dos Mártires, São José, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então temos, né, Crônicas de Francisco, então tem muitos livros bons, né? Graças a Deus. O nosso próprio bispo, ele gosta de escrever, ele tem vários livros, né, que ele nos apresenta, então também tem facilidade de termos esses livros, né? O próprio padre também, lá na sua biblioteca, tem vários livros que você querendo, só nos procurar, que nós também orientamos e até oferecemos livros para ajudar nesse processo de crescimento. Acho que isso é muito bom. Daqui a pouquinho, o compromisso, padre, graças a Deus, padre, daqui a pouquinho nós vamos para os finais ainda, mas tá bacana demais a nossa resenha, mas como a gente sabe, daqui a pouco o padre tem um compromisso, daqui a pouco vai gravar um videozinho com ele também, que é merchandise, tá? Mas aproveitando, padre, para agradecer demais, né, o senhor tá conosco hoje, foi muito, muito bom mesmo receber a gente aqui no Pode Recrutar, né, Graça? Muito, muito bom. Traz um peso, né? Com certeza. Não é Pedro, Poli, Graça, é um padre. Então, assim, é muito, muito, muito bom ter a presença do senhor aqui com a gente. Então, eu que agradeço, né, ter reservado esse tempinho para estar aqui juntos. Eu acredito que isso é bom, tanto para aqueles que estão, né, tendo a oportunidade, né, de nos conhecer um pouquinho mais, de conhecer um pouquinho mais sobre a nossa realidade, como também para nós mesmos, né, no meu caso, né, para mim. Porque faz com que a gente também reflita um pouquinho e vai percebendo o quanto nós somos, né, instrumento de Deus, né? Então isso é muito bom e faz com que também a gente se aproxime mais do outro, assim como o outro também venha se aproximar mais de nós. Eu acredito que esse momento foi bastante enriquecedor para me colocar a serviço do outro, sabendo que o outro poderá se servir de mim para poder crescer ainda mais na vivência da sua fé, né? Isso é muito bom. Que benção. Padre, olhando para nossa câmera 1 ali, gostaria que você deixasse uma mensagem final para a galera que vai estar assistindo esse podcast. Então, que mensagem o padre poderia deixar para você que está sintonizado conosco, né? Através desse podcast, né? É a mensagem, meu irmão, minha irmã, que vale a pena abrir o coração para acolher a palavra de Deus. Vale a pena se colocar à disposição do reino. Vale a pena
morrer para o mundo para viver para Deus. Porque com certeza Deus nos recompensará, como já vem nos recompensando, com todo o seu amor, com toda a sua bondade. No mundo tão diversificado, no mundo tão violento, no mundo tão angustiado, você viver para Deus, em Deus e com Deus faz toda a diferença, porque é Ele que dá o sentido para a nossa vida, porque a nossa vida só tem sentido nele, porque é Ele que nos revigora, é Ele que nos fortalece. Então a mensagem que eu deixo para você que está sintonizado conosco é esta: não perca tempo, mas faça do seu tempo um tempo favorável para que você possa experimentar de maneira plena e verdadeira o poder de Deus em sua vida, para que a sua vida possa ser uma vida onde você vive na alegria, na felicidade, na realização, mesmo em meio às dificuldades, mas tendo Deus presente em seu coração. Vale a pena dizer o seu sim, vale a pena você abraçar aquele que te abraça e aquele que já disse o seu sim a você desde o início da sua criação. Que Deus possa estar sempre presente e agindo em seu coração. Palavras, olha para uma mensagem dessa. Vale muito a pena, né? Mais uma vez, como eu disse, a gente agradece muito, muito mesmo pela sua presença. Né? Que se Deus quiser, que seja a primeira de muitos entre teremos. Amém. Que bom. Eu estava preocupado com o tempo, mas passou muito rápido. Menino, não, eu É gostoso. Mais. Que bom. Eu, por conta de saber o período aqui, eu vou nem abrir esse leg aqui, porque se você abrir, vai embora. Que bom, que bom, que bom. Mas, Padre, mais uma vez. Mas sempre que precisar, estamos à disposição, né? Nosso espaço está sempre aberto, nossa paróquia sempre aberta, o nosso escritório, né? O Secretaria Paroquial, nosso confessionário está sempre aberto, e se você, né, de fato, se sentiu tocado, desejosa de nos procurar, sinta-se à vontade, né? Nós estamos aqui à disposição. O nosso ministério é um ministério de serviço, de doação, né? E por isso, sinta-se à vontade, porque de fato a nossa missão é levar Deus a tantos e tantos corações. Mais uma vez, Padre Cássio, muito Pedro, obrigado mesmo. Eu que agradeço, né? Agradeço imensamente, né? Grazi, também agradeço imensamente o carinho, né? Agradeço aí, de fato, essa abertura que vocês estão nos proporcionando de vivermos essa experiência agora aqui pelas redes sociais. Não só no altar, né? Não só no altar, né? Que a gente tem mais domínio. Sim. Aqui no microfone, tem uma hora que eu dei uma balançada aqui, né? Quase que o microfone voou longe, né? Mas, né, nós temos intimidade lá no altar, né? Já aqui é mais complicado, né? E às vezes treme um pouquinho. Mas isso é legal, isso é bom, é desafiador, né? E os desafios são sempre necessários. Positivo, né? Com certeza, com certeza. Então, agradeço imensamente e que Deus assim continue nos abençoando, nos protegendo, abençoando e protegendo o trabalho de vocês com um grupo que funciona todas as sextas-feiras, né? Com essa finalidade de trazer as pessoas para Deus e de levar Deus até as pessoas. Isso é muito bom e a gente agradece esse compromisso, essa responsabilidade, essa dedicação de vocês para com as coisas de Deus. Muito obrigado de coração. Meu irmão, então aqui nós estamos finalizando o nosso Pode Recrutar 004, né? Convido você a assistir também os outros programas a qual nós tivemos aqui. 2024 já está aí, né? Se Deus quiser, pro ano que vem nós vamos vir com vários projetos novos aí. Dentre eles, o Padre Responde. Opa, que bom! Ótimo, sem problema. Hoje a gente tratou muitos assuntos relacionados à vida do padre. A gente também teve o podcast 003 com uma irmã. Então, meninas, né, que querem seguir esse caminho, vai lá no YouTube e assista também, tá bom? Show. Meus irmãos, então, forte abraço e nos vemos no próximo programa. Que Deus abençoe, saúde, paz e alegria no coração.